Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu vou explicar um pouco dessa queda do Bitcoin, por que essa diferença é tão grande nos valores das máximas e até agora, e se é um bom momento para entrar em Bitcoin e todas as outras criptos que vem acompanhado. Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo para que esse vídeo possa ser entregue para cada vez mais pessoas e se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. Eu vou falar alguns cenários para vocês entenderem que a queda do Bitcoin não é simplesmente por um único fator. O primeiro fator que a gente fala é a questão medo. Warren Buffett tem até uma frase muito boa que compre ao som dos medos, dos gritos e venda ao som dos violinos, da calmaria. E por que ele fala isso? Porque quando as pessoas estão com medo, elas vendem a qualquer preço. E esse índice do medo, ele é medido através do Fear Index, que é uma escala de 1 até 100 que mede ali se o mercado está eufórico ou o mercado está medroso. Nesse caso, quanto mais baixo, mais medo tem. E o Fear Index está em 10, é um dos patamares mais baixos, o que significa o maior medo das pessoas, significando também um movimento muito forte de venda. Mas esse indicador ele é um indicador muito emocional, ele não tem muito fundamento nisso. Um outro indicador que eu gosto de usar muito é o MVRV. O que é esse MVRV? Ele é como se fosse você comprou o Bitcoin por 30 mil reais. E hoje o Bitcoin está 60, significa que ele aumentou 100%, então ele teoricamente estaria 1, ou seja, ele dobrou o seu valor e isso indica que o preço médio, seu preço de compra, está a metade daquilo que você fez como compra. Beleza, quanto que está hoje esse índice? Ele está em 1,5, significa que o preço médio das pessoas que compraram está ainda muito alto em relação ao lucro. Então eles estão ainda com muito lucro e por isso compensa ainda você desfazer as posições, levando um movimento de venda maior que o movimento de compra. Isso também é um bom indicativo para você entrar numa operação, porque já tiveram lucros de 3, ou seja, 150% sobre o preço médio. Isso significa que as pessoas poderiam ter realizado lucro com 150, mas não realizaram, estão realizando muito agora. Porém, quando mais próximo a 1 possível, significa que o preço de venda está parecido com o preço médio das pessoas que detêm o Bitcoin em carteira. Por isso que a gente sempre fala, são dois indicadores, um significa preço médio, isso não tem nenhum cenário macroeconômico envolvido, mas eu vou falar ainda dele, mas é um indicador que também fala, eu já estou com um lucro bom, já estou com um lucro de 100%, eu vou vender minha posição que para mim já está legal, eu vou botar em ativos que me deem um retorno muito mais garantido. Aí que vem o terceiro ponto, que é o cenário macroeconômico. Para quem está acompanhando o noticiário, a gente está tendo guerra na Ucrânia, o Putin ameaçando a Finlândia e outros países da Europa que podem fazer alianças com a OTAN. E isso faz com que o dólar suba. Só que não é só o dólar que é o problema, que se o dólar subisse e o Bitcoin é atrelado ao dólar, com certeza o Bitcoin subiria e não é isso que está acontecendo. Nesse caso, o que está havendo é uma inflação por conta justamente do combustível da Rússia. Então isso faz com que a moeda americana suba pelo medo dos investidores, então os investidores tiram ativos que têm aí maior risco por conta justamente da inflação, que é consequência ainda da pandemia, e veio a guerra da Ucrânia e essas ameaças do Putin à Europa. Além disso, você pega alguns outros fatores, né? Lockdown na China, escassez de matéria-prima, isso faz com que taxa de juros mais altas, né? Isso faz com que títulos mais seguros estejam com uma rentabilidade maior, que é o caso do Tesouro. Tanto no Brasil como o Tesouro Selic, aí, que é atrelado à taxa de juros, ele está pagando uma rentabilidade muito grande, acima de 2 dígitos, né? Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, está em 12,75. Então, nos Estados Unidos também tem essa alta na taxa de juros e os bonds, que são os títulos do Tesouro americano, também estão altos. Então, os investidores que têm Bitcoin na sua carteira estão com um risco muito alto para um retorno não previsível. E quando você tem um ativo que tem um retorno previsível certo, que é dólar e Tesouro americano, você vai lá, tira do Bitcoin e bota nesse ativo que vai te dar um retorno muito maior, que é garantido, né? A gente não sabe o retorno que o Bitcoin vai dar. Porém, a gente fala, isso também é um bom ponto de entrada, onde as pessoas estão tirando seu dinheiro ali do Bitcoin e colocando no Tesouro americano, fazendo com que o preço também caia. Só que esses pontos, se vocês forem analisar, é muito pessoal. Por exemplo, o Bitcoin é um ativo de muito risco, assim como as outras criptomoedas.
Quando você atrela o Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa que tem, todas as outras descem muito. Pode ver o Ethereum descendo 12% num dia, o Bitcoin chegou a cair 10%, assim como as outras moedas, exceto as moedas que são atreladas a alguma moeda, por exemplo, o dólar, que tem criptomoedas atreladas a ela, elas vão cair por conta do dólar ou subir por conta do dólar. Então é uma criptomoeda à parte. Mas se você for olhar, é uma ótima janela de oportunidade para você entrar por todos esses fatores. A gente que se engana achando que quando a taxa de juros ela está mais alta, que todo mundo vai migrar. Não, aí que aparecem as boas oportunidades. E talvez essa seja uma excelente oportunidade de entrada no Bitcoin, justamente porque tem muita gente vendendo e a qualquer preço. Ah, mas pode cair mais? Pode. Então isso não é um cenário que a gente consegue prever se vai ter aumento, se vai ter queda. Porém, se for usar todos os indicadores que anteriormente deram certo, que é a perspectiva histórica, isso dá uma nova janela de oportunidade para o Bitcoin para estilingar aí possivelmente até as máximas históricas ou até romper, conforme eles falam aí de previsões de 100 mil dólares, de 500 mil dólares. Mas é claro, tudo é muito novo porque a gente está tendo uma mudança no cenário aí, tanto pós-pandemia, assim como a guerra da Rússia com a Ucrânia. Pode ser que eles invadam a Finlândia, criem uma nova instabilidade geopolítica mundial. Estados Unidos também com um quadro de inflação alta, o que é a maior economia do mundo sofrendo com questões econômicas. Então tudo isso tem que ser analisado na hora de você fazer o seu investimento, sempre com muita responsabilidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram, deixe aqui nos comentários alguma dúvida que a gente tira para vocês. Até mais, tchau, tchau!